tentar aqui uma última vez para ver se aparece para mim aqui. Ah, peraí, se eu acessar um link, olha que burrinho que eu sou, eu posso acessar um link que eu mandei para vocês. Olha, rapaz, como é bom você ser uma pessoa que pensa, né? Perfeito! Vamos lá, pessoal. Só alegria, beleza pura. Vamos começar aqui mais uma aula expositiva, né? E hoje aí o tema da nossa aula aí vai ser reformas religiosas, né? Então, que é o nosso próximo assunto. Perfeito? Só que antes de mais nada, vamos começar aí pela devolutiva, ou seja, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, eu passei aí uma série de exercícios, se eu não me engano, eram 5 atividades. Dessas 5 atividades, desculpa, 2 atividades eram de colocar xizinho, né? Xizinho. Ó, que dicção tá fantástica, como vocês costumam falar aí. Ou seja, eram questões alternativas. 2 questões eram de dissertação, ou seja, você tinha que escrever um textinho, eu coloquei lá 10 linhas, né? Pô, você tem uma semana para escrever 10 linhas, eu acho que é um tempo suficiente. E uma delas era uma pesquisa referente a Leonardo da Vinci, né? Eu coloquei lá a Capela Sistina, Leonardo da Vinci, tudo que você tem a fazer era dar uma pesquisadinha a mais e escrever ali o que você sabia sobre Leonardo da Vinci. Então não estava difícil, estava bem tranquilo. Teve alguns problemas, né? Porque teve pessoas que deixaram para responder aí no último dia. Então, assim, desculpa, mas depois das 6h35 acabou o meu horário de trabalho, eu não atendo, sabe? Já passou o meu horário de trabalho, 6h35 horário de aula, acabou, ponto final, né? Desculpa, mas eu não vou ficar. A primeira semana, cara, eu cheguei a trabalhar aí 10, 12 horas por dia, na loucura, cadastrando aluno, estudando para saber como que usa o Google Sala de Aula. Agora, essa semana, eu tô acertando mais o meu horário e eu não vou trabalhar muito, não. E era de Michelangelo. Muito obrigado aqui, Ana Júlia Diniz. Eu falei Leonardo da Vinci, mas eu estou equivocado. Era Michelangelo. Certo? Vamos lá. Então, as 2 questões de texto, uma era para fazer um relatório sobre a aula, o relatório era para você escrever o que você aprendeu. Você podia até colocar a sua opinião, se você achou interessante ou não. Eu deixei o espaço aberto lá, né? E como tinha uma semana de prazo para você responder, você teve o tempo suficiente para você perguntar para mim aí. Teve gente que fez no dia, teve gente que veio me perguntar na própria quinta-feira. Então, eu acho que tempo não é desculpa. E se esse período for de 7 dias, é exatamente para dar tempo para você fazer, né? Porque não adianta você fazer no último dia, porque no último dia pode cair a internet. A gente sabe que isso é uma coisa que é muito comum. A minha internet cai também, então pode cair a internet, pode dar pane no celular. Então, por isso que você teve aí 7 dias de prazo para você fazer. E até onde eu sei, vocês deveriam estar em casa. Então, estando em casa, em período de aula, você deveria estar estudando. Lembrando que isso aqui não é férias. As pessoas estão morrendo lá fora. Então, não é férias, é período de estudo. Certo? Então vamos lá. A primeira questão de alternativa era a seguinte: ó. Copérnico elaborou uma teoria revolucionária que ia contra os dogmas da Igreja Católica. Qual era o nome dessa teoria? Então vamos lá. Copérnico, a Igreja Católica falava que o mundo, o universo girava ao redor da Terra. Copérnico disse que era o contrário, que tudo girava ao redor do Sol. Geo é terra, Hélio faz a alusão à mitologia lá, que é o deus Sol. Então, logo, heliocentrismo. Hélio, Sol, olha que bonito. Centrismo, centro. Então, o Sol como centro do que até então eles conheciam como universo. Então você teve 7 dias para você fazer isso. E outra coisa, disponibilizei os slides, estava tudo lá em PDF, bonitinha a aula, então não sei porque realmente você conseguiu errar essa questão. A outra questão de alternativa era o seguinte: quais eram as características. Essa aqui já não era alternativa, não, desculpa, isso aqui era para falar as características. Então vamos lá. Humanismo. Teve gente que confundiu humanismo, racionalismo, teve gente que confundiu aí um monte de coisa. Vamos lá. Humanismo. 2 coisas só, que estavam também nos slides que eu enviei a você: valorização do ser humano e suas capacidades, e o ser humano como protagonista. Lembra que era o contrário do que acontecia na Idade Média, que a Idade Média colocava o ser humano como um ser incapaz. Aqui no Renascimento, o ser humano ele vai ser colocado como um ser espetacular, capaz de fazer coisas maravilhosas. Certo? E vamos lá. E aí agora a última, que também era de alternativa, né? Isso, essa era de xizinho mesmo.
Essa teoria utiliza a razão como principal meio de conhecimento e explicação da realidade. Qual o nome da teoria? Razão dá espaço para racionalismo. Tranquilo. Então, é você sentar, é você fazer a lição tranquilo, você não vai ter problema nenhum. É só você ter um pouquinho mais de carinho, de dedicação com seus estudos. Não só com seus estudos, né, mas com o trabalho das pessoas que estão em volta de você, porque isso aqui dá trabalho, né? A gente não está aí de férias, não. A gente está se matando, se desdobrando em dois, três para você fazer atividade. Mesmo assim, tem gente que faz aí de qualquer jeito. Certo? Então vamos lá. Vamos começar o tema da aula de hoje. Então, acabou a devolutiva. Vamos lá, uma água gostosa. Vamos lá. Reformas religiosas, ainda dentro, as reformas religiosas aconteceram dentro desse período aí do Renascimento, né? Olha que lindo, aqui temos uma gravura espetacular aqui com grandes mestres reformistas. Que fantástico. Antecedentes, né? Então, como que estava ali o período antes de acontecer? Porque assim, a reforma ela vai acontecer por um motivo, é óbvio. As coisas elas não acontecem gratuitamente, elas não acontecem sem motivo. Então, vamos lá. Período é o século XVI. Daí, ó, XV palitinho, 16, que lindo. E o que, que era normal, o que, que era tido como realidade até então, até acontecer a reforma religiosa? Reforma religiosa que é o que vai dar origem ao protestantismo, que são aquelas igrejas que no Brasil são conhecidas popularmente como igrejas evangélicas. O nome mais correto é igrejas protestantes, mas até aí tudo bem, né? A gente não vai se pegar aí por causa de nomenclatura. Mas se você se referir a protestante a uma igreja evangélica, você também vai estar correto. E a gente vai ver aí que o nome protestante vem de protestar, e a gente vai ver o porquê. Então vamos lá. Então antes, a igreja católica ela fazia venda de cargos eclesiásticos, ou seja, ela vendia cargos da igreja, né? E ela vendia também indulgências, indulgências que a gente vai ver mais na frente, que é o perdão. Tudo tem seu tempo. Vamos lá. E a Igreja Católica, nesse período, ela estava passando por um processo de enfraquecimento. Ela ainda era muito forte, só que ela estava perdendo espaço para o absolutismo, né? A soberania dos reis. Os reis estavam ficando muito poderosos a ponto de querer se livrar da interferência da Igreja Católica nos estados. Porque a gente sabe que naquela época o Papa interferia muito na política que acontecia ali nos estados, nos países, né? Então, quando esses reis foram ficando cada vez mais fortes, eles vão acabar querendo se afastar cada vez mais do poder do Papa, né? Da esfera do Papa, certo? Então vamos lá. É importante também ressaltar que nessa época aí, a igreja ela tinha uma cartilha, essa cartilha não foi feita nesse período, mas ela era usada nesse período dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais são aqueles pecados que podem levar uma pessoa ao inferno, segundo aí os preceitos aí cristãos. Né? Dentre esses pecados aí tem a gula que é comer demais, a avareza é o famoso mão de vaca, é o cara que não solta dinheiro de jeito nenhum. Luxúria é a pessoa que está mais preocupado com os prazeres da carne em namorar do que com qualquer outra coisa, né? Ira seria a raiva, o ódio, inveja, não precisa explicar, né? Preguiça é que se você não caiu em nenhum dos pecados anteriores, provavelmente você vai cair nesse que é a preguiça. E o último aí, o orgulho barra vaidade. Então, essa cartilha de 7 pecados capitais por que ela foi elaborada? Ela foi elaborada porque, assim, se você reparar nessas coisas, nesses pecados, são pecados que são muito comuns. Em qualquer momento do dia, você pode cair num desses pecados. Por exemplo, preguiça. Você não quis acordar 5 minutos mais cedo porque bateu aquela preguiça. Pecado capital. Gula. Pô, você comeu um pouquinho a mais. Pecado capital. Então, as pessoas. Lembrando que a gente está falando de um período ali em que a igreja ela tinha um poder enorme ainda sobre as pessoas. Não que hoje não tenha, mas naquela época era diferente. Então, naquele momento, por exemplo, a pessoa que estava com preguiça, pessoa extremamente religiosa, putz, tá aí, eu vou pro inferno já, vou arder no tacho do capeta. O que, que eu preciso fazer para não arder no inferno? Você teria que comprar um perdão de um padre. Indulgência é o perdão. Então, perdoar não é errado. O errado que a Igreja Católica praticava não é perdoar as pessoas, mas sim
vender pessoas. Lembrando que a gente está falando da Igreja Católica de um período lá atrás, até o século XVI. É diferente da Igreja Católica de hoje. Lembra que uma coisa que eu canso de falar para vocês que culpa ela não é genética. Então, os católicos de hoje não têm culpa dos católicos que queimaram pessoas na fogueira aí há séculos atrás. Né? Uma coisa não está ligada com a outra. A pessoa que nasce hoje, o católico de hoje, não pode ser culpado por isso. Mas é uma crítica que tem que ser feita, a gente não pode esquecer. Certo? Então, uma pessoa, para conseguir ali o seu perdão, ele ia até um padre e comprava o seu perdão. Então, ou seja, essa cartilha foi elaborada para a Igreja Católica para tirar o dinheiro das pessoas mesmo naquela época. Né? Por exemplo, aqui, a avareza. A Igreja Católica condenava a avareza. A avareza é o famoso mão de vaca, é o cara que segura dinheiro. A Igreja Católica não queria o cara segurando dinheiro, que, muito pelo contrário. Queria o cara dando oferta, dando dízimo, vendendo, comprando, perdão, desculpa, e por aí vai, sabe? Então era uma coisa bem, de certa forma, canalha, né? Certo? E aqui tem uma pintura, se eu não me engano, ela já é do período do Renascimento, que ela fala aí sobre os sete pecados capitais, né? Então tem aqui até os tem esse pintor aqui que agora me fugiu o nome dele, mas também não importa, ele colocou até alguns padres aqui para arder no tacho do capeta. Então era uma coisa que era para, nossa, professor, mas isso era para colocar medo nas pessoas? Sim, tudo isso era para colocar medo das pessoas, né? A gente está falando de um período em que a Igreja Católica ela não convertia as pessoas pelo amor, mas sim pelo medo de ir pro inferno. Ou você faz isso, ou você vai arder no tacho do capeta. Então as pessoas realmente naquela época elas se assustavam muito com isso. Observação aqui, ó. Os pecados capitais eram utilizados para extorquir fiéis, ou seja, para tirar o dinheiro dos fiéis, e os fiéis aí, nesse processo, eles eram obrigados a comprar esse perdão. Aí você pode até parar e pensar, pô, professor, mas peraí, como que assim que a pessoa se sujeitava a comprar o perdão, sendo que na Bíblia em nenhum momento Jesus fala de venda de perdão? É verdade, concordo com você. Mas a gente está falando de um período em que a Bíblia não era nem traduzida para a língua das pessoas, né? Então a Bíblia, as missas eram todas rezadas em latim, então as pessoas não tinham acesso. Elas sabiam de Jesus, sabiam de Cristo e sabiam somente o que o padre passava para elas, nada além disso, né? Então, lembrando que a história é o estudo do homem no seu tempo, a gente não pode julgar as pessoas que vieram antes como se elas fossem seres inferiores, certo? E aqui tem aqui uma barraquinha, né? Os padres faziam isso mesmo, né? Eles estendiam barraquinhas muito próximas às regiões das igrejas. E aqui você vê um padre aqui, ó, contando moeda. Por quê? Porque tinha até uma meta que o padre tinha que bater no dia do quanto ele conseguia arrecadar. Para você ter uma ideia de como que a Igreja Católica nesse período aqui ela estava desvirtuada, né? Ela estava longe dos preceitos aí cristãos. Práticas comuns da Igreja Católica, então, no período aí pré-reforma religiosa. Vender perdão. A Igreja Católica, ela perseguia opositores, ou seja, todos aqueles que pregavam coisas que a Igreja Católica discordava, a Igreja Católica ia atrás dessas pessoas, colocava elas no tribunal do Santo Ofício, podia torturar, podia queimar essa pessoa. Então, era um período da famosa censura. Certo? Censurar é você proibir as pessoas de manifestarem a sua opinião ou uma opinião contra a sua. Certo? A Igreja Católica praticava a venda do perdão como forma de arrecadar dinheiro e um dos motivos que causou revoltas aí. A venda de indulgência é um motivo que mais vai gerar revolta na população. E a gente vai ver mais para frente. Além das vendas de indulgências, existia o comércio de relíquia. Por exemplo, como posso dizer aqui para você, o que é muito comum, naquele período é o seguinte. Deixa eu ver como que eu posso pensar numa palavra que ao vivo é mais complicado mesmo. Por exemplo, a Igreja Católica ela vendia coisas. Por exemplo, o Jesus, antes de ser crucificado, a Maria ela enxugou, né, o rosto dele no sudário, que depois, mais para frente, passou a ser Santo Sudário, né, que virou até sagrado. Esse Santo Sudário seria um sudário que tem ali o rosto de Jesus. Esse santo sudário, existiam milhares dele pela Europa. Ou seja, as pessoas elas vendiam um paninho como se fosse o santo sudário para arrecadar dinheiro. A Igreja Católica fazia isso. A Igreja Católica vendia lá
pregos que acabaram ficando, não sei se o nome certo é prego, né? Até peço desculpa, que estava ali nas mãos de Jesus, né, que acabou pregando ele na cruz. Então tinha milhares de pregos aí que a igreja vendia para as pessoas como se fosse um artefato sagrado, como se aquilo fosse trazer ali uma coisa boa, né, para aquelas pessoas. Então é bem interessante isso, certo? Motivos da reforma. Então, vamos lá. A reforma ela vai acontecer por vários motivos. Dentre esses, ó, políticos, que é o quê? A vontade daqueles reis que estavam crescendo o seu poder de romper com a Igreja Católica. Motivos econômicos, principalmente nos estados do norte. A gente está falando que, por exemplo, o Vaticano ele fica ali na região da Itália, Roma, certo? Então, ali acima da Itália, você tem ali os estados, na época eram os estados alemães, as cidades alemãs. Então, ali naquele motivo econômico, você tinha ali acabar com os impostos cobrados em todos os fiéis. Os impostos, a Igreja Católica, ela cobrava impostos dessas pessoas. Então, ela extorquia também. E o motivo teológico era a insatisfação com as práticas da Igreja, que a gente vai ver principalmente na figura de Lutero. Tá aí, Martinho Lutero, que é o nosso próximo assunto, né? Temos aí um retrato pintado de Martinho Lutero. Perfeito, então vamos lá. O Lutero, um monge alemão ali, ele deu início à reforma, ele começou a criticar a Igreja Católica em 1517, porque ele estava insatisfeito com as práticas da Igreja, sobretudo com a venda de perdão. Então Lutero aí, ele vai ser aí o mentor dessa reforma protestante. Né? Então, e ele vai criar aí o famoso documento conhecido aí como 95 Teses. Então Lutero ele era um padre, ele era um monge, né, para ser mais exato, ele também vendia um perdão, só que como estudioso da Bíblia e lendo a Bíblia, ele percebeu que, pô, peraí, alguma coisa aqui está errada. Porque Jesus dizia para partilhar o pão, então logo a Igreja Católica não tem direito de querer tirar a riqueza das pessoas. Né? E perdão é uma coisa que é abstrata, você não vende ele. O perdão ele é algo que lindo e maravilhoso. Então você não tem como você capitalizar em cima do perdão. Então Lutero ele acabou percebendo, assim, ligando as coisas e falando, pô, peraí, ó, Jesus ele condenaria esse tipo de coisas. Então Lutero passou a condenar também. Então a partir do momento que ele viu que os padres estavam ganhando muito dinheiro com a venda de perdão, é o momento em que ele começou a se revoltar contra essa prática, né? Tem até uma passagem da Bíblia lá que fala, né, que Jesus fala que dá a César o que é de César. Então, ou seja, ele está separando as coisas materiais das coisas que importam, que são as coisas espirituais. Então, não é através do dinheiro que você alcança a salvação. Né? E é uma mensagem muito bonita. O cristianismo, a mensagem dele, ele é muito bonita, né? Uma pena é que os cristãos aí acabam deturpando, não todos, é óbvio, mas você tem uma galera aí que acaba deturpando aí o cristianismo. Lembrando que o problema não é a religião, o problema é como a religião pode ser utilizada. O problema são as pessoas. Você tem pastor aí hoje vendendo feijão que cura Covid. Isso é um absurdo. Isso é o quê? Isso a gente está falando que é uma prática de uma venda de algo que é considerado aí estelionato, né? Isso é enganar a fé das pessoas. Vamos lá, o que é uma reforma? Uma reforma é o quê? Reformar, né? A gente pode ir lá no dicionário e pegar o significado da palavra reforma. Reformar, da melhor forma, corrigir, reformar as leis, costumes, consertar, reconstruir. Ou seja, é você aprimorar. Isso é importante porque lá no começo o Lutero ele não queria necessariamente se separar da Igreja Católica. Ele estava lutando para melhorar a Igreja Católica. É só você pensar, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você está pensando em tornar ela um ambiente melhor, não algo pior, certo? Só que com o passar do tempo a gente vai ver que o Lutero ele vai acabar aí querendo romper de fato com a igreja. Então é importante você ter na cabeça que a ideia inicial do movimento da reforma não era romper com a igreja católica, mas sim melhorar. É difícil falar essa palavra. Torná-la melhor, é mais fácil. E aí temos aí Lutero com sua marreta poderosa e o documento aqui, que é o documento que ele escreveu, que é o famoso documento conhecido como as 95 Teses. Ou seja, ele redigiu um documento, mandou para o Papa, e segundo esse documento aí, existiam 95 coisas que a Igreja Católica fazia que estavam erradas, que segundo ele deveriam ser proibidas ou deveriam deixar de existir. Né? Certo? Então vamos lá.
que tinha nesse documento? Aqui o resumo, né? Óbvio que a gente não vai falar das 95 teses, até porque a gente não tem tempo para falar de tudo isso, mas vamos pegar lá o churuminho, a essência do conhecimento aí. No documento, Lutero manifesta sua oposição contra as práticas da igreja, ou seja, lá ele deixa bem claro o que a igreja faz de errado. A intenção do Lutero ao fazer esse documento era provocar um debate reformista, ou seja, ele escreveu essas 95 teses, não foi para desmoralizar a igreja, mas é uma ideia de falar para a galera o seguinte, ó, tudo isso aqui está errado, a gente tem que repensar como a gente pode transformar isso de uma maneira melhor. E o documento que foi fixado aí na Castelo de Wittenberg, uma cidade alemã, uma vez que Lutero era alemão, então a esfera onde ele atuava ali era a Alemanha. Uma das coisas importantes que ele colocava aí, ele falava, a salvação se dá através da fé. Isso ia contra o que a Igreja Católica falava. Que a Igreja Católica, até hoje, ela afirma que a salvação vem através das obras. O Lutero achava isso errado por quê? Porque não adianta você fazer coisas boas se o seu pensamento é ganhar com isso. Você tem que ser bom porque você é uma pessoa boa. Você não pode fazer coisas boas tendo interesses. Aí você já está errado. Então, para acabar com isso, o Lutero ele falou o quê? Ele falou que, segundo Lutero, né, ele que está falando, não sou eu que estou falando isso, né? Se você ficar chateadinho, você pode reclamar com o próprio Lutero. Ele falava que a salvação ela só vem de um lugar que é a fé. Então não importa a quantidade de coisas boas que você faz, é a sua fé que vai garantir com que você atinja, né, um patamar superior ao paraíso. Olha que lindo. Outra coisa que o Lutero falava também, que era bem importante, ele falava que a tradução da Bíblia, ele falava que a Bíblia tinha que ser traduzida para o alemão. Na verdade, ele falava que a Bíblia tinha que ser traduzida para o idioma das pessoas. Por que alemão? Porque no caso dele é alemão. Ele traduziu para o alemão, óbvio, porque ele era alemão. Então fazia todo sentido ali ele traduzir a Bíblia na língua das pessoas que estavam ali. Porque, segundo Lutero, não adianta você ter uma Bíblia em latim, não adianta você fazer uma missa em latim, por quê? Porque a palavra ela não vai chegar nessas pessoas. E o projeto da Igreja Católica de deixar em latim era exatamente esse, era falar da palavra de Deus em um idioma que ninguém saiba, para eles continuarem extorquindo a galera ali, ganhando dinheiro com venda de perdão e cometendo outras práticas abusivas. Então, Lutero ele chegou à conclusão que uma maneira para você evitar as pessoas de serem enganadas é o quê? Traduz a Bíblia para elas. Lembrando que a gente está falando de um período em que as pessoas, grande parte delas, eram analfabetas também. Né? Então, imagina ainda mais você falar num idioma estrangeiro. Então, era uma situação bem complicada. E uma coisa que o Lutero utilizou também, uma coisa que ele condenou, é a utilização de imagens e cultos a santos. Isso que é uma coisa que está bem presente nas igrejas protestantes dos dias de hoje. Né? Isso é uma das coisas que marca a diferença entre um católico e um protestante. Né? O católico ele tem lá vários santos. Segundo o católico, o santo é um intermediário. Né? Seria tipo uma espécie de intermediário entre a pessoa, o homem e Deus. Segundo os preceitos protestantes, você não precisa disso. Você só precisa chegar a Deus por ele mesmo. Aí vai da questão da fé de cada um. Não é esse o debate. As 95 teses que o Lutero escreveu se espalharam pela Europa, até porque naquela época você teve a invenção da prensa. A prensa é a que as pessoas vão utilizar para imprimir e fazer livros, para espalhar. Tudo bem que não vai espalhar entre as pessoas que são analfabetas, mas vai se espalhar, por exemplo, entre a nobreza, que tem interesses políticos também na reforma. Então, lembrando também que é um período que é óbvio que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, o livro era a melhor forma de divulgação. Então, isso também fez com que com que a reforma protestante ganhasse espaço. Então, Lutero ele se tornou um grande revolucionário, né? Então, aqui temos mais uma imagenzinha dele aqui, né, colocando aqui as 95 teses, olha que lindo. E aqui vai começar a perseguição a Lutero. Por quê? Porque, primeiro, a Igreja Católica ela vai refutar as 95 teses, ela vai pedir com que o Papa, né, ele vai exigir com que o Lutero se retrate. O Lutero, antes de romper com a igreja, ele tinha a esperança de fazer o quê? Porque, segundo Lutero, o Papa não estava sabendo de todos aqueles abusos que estavam acontecendo ali. Então, a ideia dele escrever as 95 teses e enviar para o Papa é o quê? Era meio que conscientizar o Papa.
Só que ao Papa pedir para Lutero se retratar, ele descobriu que o Papa daquele período era um canalha. Pô, o Papa é tão... Ele olhou assim e falou, pô, o Papa também está errado, ele também faz parte dessa máfia. Então, a partir desse momento, Lutero começou a ficar preocupado. Ele falou, pô, peraí, estou num período em que as pessoas são queimadas. Então, Lutero começou a pensar na possibilidade de que ele pudesse ser perseguido também pela Igreja Católica, principalmente na Inquisição, que era uma prática comum. Né? E o Lutero ele vai receber uma proposta, lembrando que não existia uma Alemanha só. A Alemanha ela era fragmentada em vários estados alemães. Então, por isso que eu falo que reis alemães, ou nobreza alemã. Então, os nobres alemães pediram uma reunião para Lutero. Lutero já coçou a cabeça e falou: putz, estou lascado, o que eu vou fazer? Eu vou até essa reunião, não tem nada a perder mesmo. E nessa reunião ali, os nobres propuseram uma aliança com Lutero que visava o seguinte: eles falavam para Lutero: Lutero, tudo que você está dizendo é lindo, maravilhoso, só que tem uma coisa aí que você tem que acrescentar nisso. Ah, mas é o quê? É romper com a Igreja Católica. Então, você vai criar uma nova religião, essa nova religião vai continuar sendo cristã, ou seja, é uma religião que ela vai continuar tendo Jesus e Deus ali como figura principal, só que a diferença é que ela não vai ser católica. Ou seja, a fé, os preceitos são cristãos, são mesmo, só que ele vai se fragmentar em duas partes: o protestante e o católico. O protestante e o católico, ambos são cristãos. O que diferencia os dois são as práticas religiosas. Até aí eu acho que todo mundo sabe, né? Não é muito difícil entender. Então Lutero olhou assim, pô, legal, essa ideia de separar é legal sim. Com isso, o Lutero ganhou a sua proteção, ou seja, os reis alemães não deixaram a Igreja Católica perseguir o Lutero dentro ali do território alemão. Em troca disso, os alemães se converteram a essa nova religião e romperam com a Igreja. Romper com a Igreja nesse período é o que? É sair da influência do Papa. Então, essa aliança com a nobreza alemã é uma aliança que acabou sendo bom para todo mundo. Lutero ganhou a sua proteção, ele ficou tranquilo, ele sabia que ele não ia morrer. E outra coisa também é que os próprios nobres que queriam se livrar do poder do Papa acabaram aí se livrando do poder do Papa e continuaram sendo cristãos ainda. Então foi uma solução que acabou agradando todo mundo. O Lutero ele foi o primeiro, mas não foi o único. Né? A gente falou mais dele, até porque ele é o mais importante, mas assim como o Lutero fez uma reforma religiosa, vão aparecer outras reformas religiosas que vão acabar pipocando na Europa. Né? Primeiro aí, João Calvino. Né? João Calvino, que é esse homem lindo, maravilhoso, pensador. O João Calvino, que aqui tem um pouco da biografia dele, né? Francês, exilado na Suíça, tinha sido perseguido na França, por isso que ele fugiu. Ele teve em contato com o luteranismo, né? Que a luteranismo é meio que a religião do Lutero, tá? A reforma protestante dele. E o Calvino ele aprimorou isso. Ele escreveu uma coisa que chama princípio da predestinação absoluta. E os calvinistas, os seguidores de Calvino, acabaram sendo chamados também de puritanos. O que é essa predestinação absoluta? Olha que. Desculpa, que coisa maravilhosa. Segundo João Calvino, isso aí. Você fica bravinho, você vai brigar com ele. Segundo João Calvino, ele falava que o ser humano ele já nasceu destinado para o inferno. Né? Ele tinha uma visão bem pessimista da humanidade. Ele falou que o ser humano já nasceu, sei lá, 99,8% da humanidade já está condenada a assar no tacho do capeta. Aí as pessoas ficaram desesperadas, né? Isso causa medo nas pessoas. Pô, então o que a gente pode fazer para a gente escapar do inferno? Aí o Calvino ele vem com essa ideia do trabalho. Então, Deus vai ter consideração se você vai para o inferno ou não, de acordo com o tanto que você trabalha e de acordo com o tanto que você nega os prazeres da vida. Certo? Mas não é um trabalho de 8 horas diárias, de 40 horas semanais. É um trabalho desgracento. Né? Sabe, aquele feriadinho que hoje você não pode mais por causa da pandemia, mas aquele feriadinho em que você deixou de estudar para ir do litoral ali passear e, sei lá, comer um camarão, tomar uma coca na beira da praia. O capeta tá ali. Isso segundo o nosso João Calvino, né? Por quê? Porque ao invés de se entregar a um prazer da vida, você deveria estar se entregando ao trabalho. Se você trabalha 10 horas por dia, está trabalhando pouco. Isso segundo Calvino. A ideia é você trabalhar mais para você se aproximar do reino dos céus. Então, é uma religião que
é uma religião que as pessoas são salvas através do trabalho, elas não são salvas mais através da fé. Então você consegue entender como que o Calvino ele pegou o que o Lutero falou e acabou criando uma outra religião, né? E segundo o Calvino aqui, quanto mais rico a pessoa quanto mais rica é, é um sinal de que Deus gosta mais dessa pessoa. Deus recompensa essa pessoa com riqueza. Então, quanto mais rico, mais a chance dessa pessoa ser salva, maior a chance dessa pessoa ser salva, melhor dizendo. Então, por isso que a gente pode dizer que o calvinismo ele é uma religião burguesa. Por quê? Porque o burguês é o cara que é comerciante, que tem dinheiro, que é rico nesse período. Lembrando que, e os burgueses vão adotar essa religião aí calvinista, puritana, por quê? Porque a gente está falando de um período em que você tinha uma interpretação da Bíblia que dizia, o próprio Jesus falou lá, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então Jesus condenava a riqueza. E o Calvino vem séculos depois falar que não é bem assim. Deus gosta do cara que é rico. Deus gosta mais do cara que é rico do que é pobre. Ou seja, rolou aí uma distorção, né, da Bíblia para você fazer uma religião que agradasse ali uma classe, uma elite, né, ligada a dinheiro. Então, o calvinismo ele estabeleceu uma religião que tem a riqueza como virtude, a salvação do rico. Então você tinha lá a Igreja Católica, você vai ter Lutero fazendo uma reforma, você vai ter Calvino fazendo outra reforma. E os calvinistas são chamados de puritanos por quê? Dessa ideia de pureza, o ser puro, o ser que se dedica ao trabalho e não aos prazeres da vida. E quanto mais rico, mais próximo do reino dos céus. Por isso a gente fala que o calvinismo é uma religião burguesa. Certo? A gente vai ter também o Henrique VIII. O Henrique VIII ele vai ser um rei inglês e ele vai, querendo romper com a Igreja Católica, ele vai fazer o quê? Ele vai promover a sua própria religião. Né? Só que para romper com o Papa ele precisava de um motivo, e o motivo que ele utilizou na época era que ele estava insatisfeito com o seu casamento com a Catarina de Aragão, que se não me engano era uma princesa do trono espanhol. O Papa se recusou a desfazer esse casamento, até porque a Bíblia ela não aceita divórcio, né? A Igreja Católica também não. Casamento é um só. Então Henrique VIII decidiu romper com a Igreja Católica e fundar a sua própria religião. Aí ele podia se divorciar, casar com quem ele quisesse, não estava nem aí. Então essa igreja vai ser chamada Igreja Anglicana na Inglaterra, que é essa religião muito forte lá até os dias de hoje. Né? Então o rei, de novo, lembrando, de novo, a nobreza queria se separar da igreja. Então o casamento infeliz dele foi só uma desculpa para ele romper com a igreja católica. Certo? E assim ele fez o quê? Ele confiscou, primeiro que ele botou os padres lá tudo no barquinho, mandou de volta para o Vaticano, né, para a Itália, e ele fez o quê? Ele pegou todos os bens da igreja, riqueza da igreja, confiscou, trouxe tudo para o Estado, e o Henrique VIII, de passar a ser além de ser o rei da Inglaterra, passou a ser também o chefe religioso, ou seja, como se fosse um papa da sua própria religião. Né? Só que ali na Inglaterra os puritanos já estavam ali, os calvinistas já estavam ali dentro da Inglaterra. Então, como você é um período que você não tinha liberdade religiosa, você era obrigado a ter a religião do rei, esses puritanos calvinistas que estavam na Inglaterra ali preferiram o quê? Fugir da Inglaterra para as colônias da América do Norte. E mais para frente, o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar mais para frente a fundação dos Estados Unidos da América. Né? Então, os puritanos que sofreram perseguição religiosa na Inglaterra, sofrendo e por isso fugiram para as colônias na América do Norte. Então, a galera que vai fundar os Estados Unidos são esse pessoal calvinista, puritano, que é muito ligado ao trabalho, à pureza. Então, por isso que os Estados Unidos é um país extremamente moralista, inclusive nos dias de hoje. Né? E aqui está retratando um desembarque, né, de puritanos, que eram chamados também de peregrinos, na região dos Estados Unidos. Né? E esse navio aqui é o Mayflower, a Flor de Maio, que bonito. Então, é o primeiro navio que trouxe colonos para o norte da Inglaterra. É lógico que depois de tudo, vendo tudo isso acontecer, a Igreja Católica não ia ficar parada, não ia ficar quieto. Ela vendo que as pessoas estavam se convertendo ao protestantismo, ela passou a se reunir para definir aí uma espécie de contra-ataque, que é o famoso Concílio de Trento, né, que você tem aí uma reunião de autoridades da Igreja Católica. Trento, que é a cidade italiana ali, você vai ter o quê? A reafirmação de dogmas católicos, ou seja, os católicos vão continuar com seus dogmas,
Eles vão acabar com a venda de perdão porque perceberam que a venda de perdão é o que motivou a insatisfação das pessoas. Vão estabelecer um índex, que é uma lista de livros proibidos. Então a Igreja Católica dizia que livros você podia ou não ler. E eles vão colocar que o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, ela já existia, só que ela vai funcionar muito mais. Ela vai passar a perseguir e a queimar também protestantes. Então você vai ter uma perseguição religiosa maior. E aqui outro ponto interessante e importante da Contra-Reforma Católica é a fundação da Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas. E a ideia de ter padres jesuítas é o quê? O padre jesuíta ele sai do seu país, né? Por exemplo, em Portugal, eles saem de Portugal, eles vão até o Brasil e a ideia é o quê? É catequizar, converter esses povos indígenas ao cristianismo, ao catolicismo, para ser mais exato. Acabou dando certo aí porque é um movimento que, se você for olhar hoje, parte dos países da América Latina eles são cristãos em sua maioria, até por causa aí desses padres jesuítas, que é o padre que se enfia no mato para catequizar um índio, certo? Perfeito, agora vamos ver aqui se as pessoas têm algumas. Alguém tem alguma dúvida, crítica, sugestão? Pode escrever aqui agora. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Agora é a hora que é para vocês perguntarem mesmo, né? Não é para ficar fazendo graça não, gente. Certo, vamos ver aqui as pessoas falando que a live tá ok, né? Que tá funcionando bem. Parabéns, muito obrigado. Ninguém tem nenhuma dúvida, nada para perguntar em relação ao Lutero, para perguntar em relação ao Calvino. Nada, nada. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. As pessoas acreditavam na tradução de latim feita por Lutero, mesmo a igreja negando a reforma? Então, o Lutero ele tinha uma influência muito grande ali na Alemanha, né? Então, ele não era um padre assim, com um poder pequeno. Então, e outra coisa, o Lutero ele passou a ter o apoio também dos reis alemães, né, da nobreza alemã. Então, isso faz muita diferença. Então, a população, ela sim, ela abraçou essa ideia, passaram a acreditar no Lutero. O Lutero traduziu a Bíblia, o Lutero traduziu também as missas, né, que passaram a ser rezadas em alemão, e as pessoas acabaram concordando com isso, principalmente porque a venda de perdão terminou, né? Então a pessoa ela não precisava mais comprar o perdão. Então isso fez com que as pessoas ficassem ficassem satisfeitas com todo esse processo. Certo? Se mais alguém tem uma dúvida aí, pessoas, por favor, uma dúvida honesta. Vamos lá. E a Igreja Católica, o que ela fez contra a Reforma Protestante? Então, a Igreja Católica, o que ela fez foi essa parte da Contra-Reforma aqui. Ó. Não, ela se organizou no concílio, numa reunião, ela reafirmou que os católicos estavam corretos, só que a única coisa que ela mudou foi o quê? Foi acabar com a venda de perdão. Mas a Igreja Católica continuou utilizando santo, continuou utilizando imagens, e por aí vai. Então, contra a Reforma Católica foi meio que um contra-ataque, até porque se a Igreja Católica ela não fizesse nada, ela estava correndo o risco de ser extinta, porque a Igreja ela depende de fiéis. Então, se as pessoas começam a se converter todas ao protestantismo e não existir mais católico, qual que é a utilidade da Igreja Católica? Nenhuma. A Igreja Católica só existe por causa dos fiéis aí. Vamos lá. Qual era mais importante, a reforma de Lutero ou Calvino? As duas foram importantes, né? Mas a de Lutero é marcante porque ela acabou sendo a primeira. O Lutero é o cara que deu o pontapé inicial. Então, ele que foi o grito de protesto. Por isso que as religiões que foram fundadas depois são chamadas de protestantes, né? Teve muitas pessoas seguindo a Igreja Católica depois de Lutero? Teve, pois hoje em dia a maior parte da população brasileira ela é católica. Hoje você tem também uma parte considerável de protestantes, mas as pessoas ainda continuam sendo católicos, né? Até porque a igreja ela deixou de fazer algumas coisas. O calvinismo ainda existe? Sim. O puritanismo ele ainda existe. Existem pessoas que são fanáticas religiosas aí. Sim, os Estados Unidos é um grande exemplo disso, né? Outros países também. E hoje também tem pessoas, repito, não é nada contra as religiões, contra as igrejas, mas algumas igrejas são conduzidas de uma maneira a gerar dinheiro, o que é condenável. Né? Uma igreja ela não é uma empresa, não tem que gerar dinheiro. Ela tem que gerar ali o conforto com os fiéis, tem que falar de Deus e por aí vai. Certo? Então aí temos mais 5 minutos, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa eu só passar os recadinhos finais aqui, que é bem importante.
Vamos lá, recados finais, pessoal. Então, se vocês estão acompanhando essa live, vocês têm que entender que vocês são pessoas privilegiadas. Vocês têm acesso à internet. Você pode, se você tiver uma internet banda larga na sua casa, você tem que entender que isso é coisa que não é todo mundo que tem. A gente tinha uma parcela muito grande de alunos que não conseguia pagar a passagem do ônibus para ir para a escola. Amigos de vocês. Então, a gente está se desdobrando aqui para chegar em vocês e nessas pessoas também. Então, a partir do momento que você faz gracinha, faz uma brincadeirinha, ou que você acha que é besteira fazer uma atividade, você tem que parar e pensar no quanto isso é uma falta de respeito com as pessoas que muitas vezes gostariam de estar aqui, mas não conseguem. E se a gente está aqui desse lado, não é porque a gente está de férias, eu não canso de falar para vocês, é porque as pessoas estão morrendo lá fora. Já são mais de 2.000 pessoas mortas hoje. Hoje não, desculpa, até hoje, né? Então é uma situação extraordinária. Se você tem condições de acompanhar a live, se você tem condição de realizar a atividade, cara, faz isso por você e pelas pessoas que não conseguem também. Então acho que o que está acontecendo é que tem muita gente que está achando que tudo é brincadeira e tem uma galera que queria estudar e infelizmente não consegue. Então a gente vai ter que arranjar outra maneira de acabar chegando nessas pessoas. Então, assim, é complicado, gente. É complicado. Então, você vai sentar. Só de você ter acesso à internet, você é uma pessoa privilegiada. Então, por favor, exerça esse seu privilégio com respeito. Certo? Então, é só fazer atividade, não vai cair a mão de ninguém responder 5 questões, participar de uma live. Ah, por que está com pressa para acabar? O que você é empresário? Você vai comprar ações? As empresas estão quebrando hoje. Então, eu sei que você não tem nada mais importante para fazer. Até porque, pelo menos, você deveria estar em casa. Certo? Então, dados aí os recados finais, né, eu vou passar o resultado das provas daqui a pouco. E aí a gente acaba comentando. Mas depois vai ter atividades em cima disso, é óbvio. Aqui eu dou aula e a gente vai ter atividades sim. Muito obrigado a todos, né? Espero aí que vocês possam divulgar aí essa aula, essas atividades para os alunos que não participaram. É isso aí. E aqui uma outra pergunta aqui. Em quantas atividades do centro de mídias? Atividade do centro de mídia você pode fazer, registra no seu caderno. Quando a gente voltar à normalidade, entre aspas, né, porque vai ser um novo normal, eu vou vistar essa atividade e vou colocar como feita. Então acompanhe as aulas do centro de mídias. Eles estão... no centro de mídias o conteúdo está um pouquinho mais à frente, mas também não é muita coisa não. Se for passar da atividade, ela vai e faz no caderno, deixa registrado, marca o dia que você fez. É bom, importante registrar bem o dia, né, nesses tempos de hoje. E é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, muito obrigado a todos vocês aí, né, pela paciência aí, pelo carinho. Um abraço a todos e lembre-se, por favor, de tomar muito cuidado. Né? Não esqueçam aí de cuidar da saúde de vocês. Então, um abraço.